Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 304, que fala sobre lembranças da existência corpórea. Então, uma vez desencarnados, como é essa relação? Nos lembraremos de tudo? Despertaremos no plano espiritual já conscientes de quem somos? Vamos ver o que Kardec diz. Questão 304. O espírito se recorda da sua existência corpórea? Sim, isto é, tendo vivido várias vezes como homem, ele se lembra do que foi, e eu te afirmo que algumas vezes ri de piedade de si mesmo. Tal como o homem que, ao atingir a idade da razão, ri das loucuras da juventude ou das puerilidades da infância. Então, sim, nós somos a somatória de todas as nossas encarnações. A nossa personalidade é formada a partir das experiências vividas nas inúmeras experiências, nas inúmeras encarnações. Então, vamos nos recordar. De imediato? Não, nem sempre. Mas existe esta possibilidade. Nós conseguiremos nos lembrar daquilo que é importante para nós e termos contato com os nossos erros e acertos para que, avaliando a nossa condição, possamos pedir novas oportunidades. Então, muitas vezes, nós olhando para trás, rimos de nós mesmos, como riríamos das nossas atitudes como criança, da puerilidade, quer dizer, da pureza das nossas ações pela nossa própria ignorância. 305. A lembrança da existência corpórea se apresenta ao espírito de maneira completa e inesperada após a morte? Não. Ela lhe vem pouco a pouco, como algo que sai gradualmente do nevoeiro, à medida que nela fixa a sua atenção. Então, não funciona dessa forma. Quando nós deixamos o nosso corpo, retornamos à pátria espiritual, existe um período chamado de período de perturbação, que é o intervalo entre a desencarnação e a consciência de que somos espíritos imortais. Então, nesse intervalo, que pode ser muito curto ou pode ser muito longo, é que nós vamos vivenciando experiências relacionadas ainda à vida corpórea. Então, nos grupos mediúnicos, é muito comum que a pessoa que se manifesta, já desencarnada, não tem essa ideia. Ela não consegue perceber que desencarnou. Então ela fica numa situação de aflição, porque não entende o fenômeno da morte. Para a maioria das pessoas, morrer é o fim, ou o sono eterno, ou o inferno para aqueles que têm a consciência pesada, o paraíso para aqueles que acreditam serem boas pessoas. Como nada disso vai acontecer, a pessoa acaba não percebendo que desencarnou. Ela não sabe que morreu. Então é muito comum espíritos dizerem que estão em casa, visitando seus familiares, mas ninguém lhes dá atenção, ninguém fala com eles. E muitas vezes, quando eles se aproximam, a pessoa sente uma tristeza enorme e começa a chorar. Então, ele não sabe que desencarnou. Esse é o período de perturbação. Quando ele é trazido na casa de oração, quando ele é trazido no grupo mediúnico, ele tem a oportunidade de descobrir a sua verdade. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A partir dessa conscientização, as lembranças da vida corpórea vão voltando gradativamente. E não só da vida mais próxima, como de vidas anteriores também. É possível regredir e se lembrar de tudo, mas isso só vai acontecer se for benéfico para o espírito e à medida do seu grau evolutivo. Vamos em frente. 306. O espírito se lembra com detalhes de todos os acontecimentos de sua vida? Abrange o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo? Lembra-se das coisas em razão das consequências que resultaram para a sua condição de espírito, mas deves compreender que há circunstâncias de sua vida às quais não liga importância alguma e de que nem mesmo procura lembrar-se. Para a gente entender isso, é só olhar para o nosso cotidiano.
Tem situações da nossa vida que são marcantes. Essas a gente não esquece. Aquelas que nos causaram dor, contrariedade, aquelas que nos trouxeram imensa felicidade, são momentos marcantes. Mas no nosso dia a dia, muita coisa fica para trás. Às vezes nós nem lembramos o que comemos no almoço. Por quê? Porque a refeição já foi feita e não é necessário arquivarmos essa informação. É algo pueril. Então, nós vamos nos lembrar de tudo, principalmente daqueles eventos que são significativos para a nossa evolução. Aqueles que nos trouxeram provas, que podem ser de dor, de aflição, essas a gente não esquece. A decepção com pessoas com quem nós convivemos e que ainda temos a dificuldade de perdoar, isso também fica marcado no nosso coração. Não esquecemos, mas outros momentos passam e nós vamos tendo o registro daquilo que é importante para nós naquele momento. 306A. Poderia lembrar-se dela se eu quisesse? Pode lembrar-se dos mais minuciosos detalhes e incidentes, seja dos acontecimentos, seja mesmo de seus pensamentos, mas quando isso não tem utilidade, ele não o faz. Existe um fenômeno dentro da psicologia que a pessoa, quando passa por um trauma muito intenso, ela bloqueia aquela situação. É como se ela tivesse esquecido. As marcas do trauma permanecem, mas a pessoa não consegue se lembrar ou não deseja se lembrar de tudo. São situações complicadas. Voltando às reuniões mediúnicas. Às vezes o espírito está queixoso, injuriado, de uma situação que ele está vivendo hoje e que essa situação ela é consequência de alguns erros que ele cometeu em outra vida. Mas ele não se lembra, porque não é interessante se lembrar das próprias imperfeições. É mais fácil acusar o outro. Então, durante a reunião, em alguns casos, é feita essa regressão, em que em uma tela é projetada os pensamentos daquele espírito. Então, tudo que nós pensamos, sentimos, vivenciamos, está registrado em nós. É como um arquivo, está lá. E, quando necessário, é possível que nós nos lembremos das minúcias, até dos pensamentos que tivemos diante de determinadas ações. E nesse caso, no trabalho mediúnico, é importante que o espírito reveja a causa daqueles efeitos que para ele foram tão dolorosos. Compreendendo a causa, ele pode ter a resignação necessária para prosseguir na vida de uma forma melhor. Então, na reunião mediúnica, às vezes acontece esse tipo de regressão, em que o espírito tem contato com momentos da vida que estão registrados na sua mente, mas que para ele não tinha interesse em se lembrar. Podemos lembrar de cada minúcia, de cada detalhe, mas só vamos nos lembrar daquilo que nos interessa, daquilo que nos faz bem. 306b. O espírito entrevê o objetivo da vida terrestre com relação à vida futura? Certamente que o vê e compreende muito melhor do que quando estava encarnado. Compreende a necessidade da sua purificação para chegar ao infinito e sabe que em cada existência deixa alguma impureza. Então, ao retornar à pátria espiritual, o espírito tem uma sensibilidade maior. Ele acaba tendo valores distintos, porque enquanto encarnado, a influência da matéria nos traz situações em que nós valorizamos muito as coisas materiais. Os laços de família, as relações interpessoais, os negócios, isso tudo traz aflições e desgostos, às vezes, ou alegrias na nossa existência. Mas que quando nós desencarnamos, essas situações ficam menores. Então, de acordo com o grau evolutivo do espírito, ele consegue amenizar efeitos. Então, algo que era muito chato, ou que chateou muito, que trouxe muita mágoa enquanto ele estava encarnado, quando ele desencarna, ele entende melhor a situação e aquela mágoa se desfaz.
porque ele tem uma visão mais ampla da situação. Pode ver até os pensamentos daquele que o ofendeu. E aí, ele tem uma facilidade maior de compreensão. Então, quando nós voltarmos para a parte espiritual, segundo o nosso grau evolutivo, poderemos despertar rapidamente desse período de perturbação pela consciência que temos que somos espíritos imortais, pela força que conhecemos da prece. Então, teremos um equilíbrio maior ao retornarmos da pátria espiritual. Isso aconteceu com o Sazon. Sazon era um membro da Sociedade Espírita de Paris que foi evocado durante o seu próprio velório. Então Kardec queria ter essa pesquisa, ter essa informação de como foi a desencarnação dele naquele momento. E isso foi possível, porque ele estava em equilíbrio, ele estava consciente de ser um espírito imortal, e a desencarnação não era o fim. Para ele não foi um trauma, como é para a maioria das pessoas. Então, como será a nossa chegada no plano espiritual? Depende muito dos valores que nós cultuamos. Quanto mais materializados, quer dizer, quanto mais importância demos para as coisas, para as pessoas, para os valores da vida material, mais difícil será retornar à pátria espiritual, onde essas coisas todas são transitórias. Bom, vamos parando por aqui. Na semana que vem, retomaremos a partir da questão 307, continuando no mesmo assunto, lembrança da existência corpórea. Vamos à nossa prece. Mestre Jesus, nós vos agradecemos, Senhor, por esses momentos em que pudemos ter convosco, pela presença inspiradora dos vossos mensageiros que nos intuem e nos auxiliam nesses estudos na compreensão da vida. Que as vossas bênçãos possam ser derramadas sobre todos nós, nos fortalecendo, Senhor, para que a verdade do Espírito, para que a vida imortal que nós recebemos do Pai possa nos ajudar a compreender melhor as vicissitudes da vida e tenhamos a resignação necessária para construir uma vida melhor no futuro, com uma consciência tranquila, com paz em nossos corações. Que as vossas bênçãos possam afastar as nossas aflições e curar as nossas dores segundo o nosso merecimento. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.